está querendo ser atrativo nas redes sociais, está querendo vender seu produto, seu serviço, principalmente se você trabalha na área da beleza e está tendo dificuldade. Então, isso é algo muito comum nessa área, porque a gente se perde no que postar, em como ser legal, e a gente começa a seguir um monte de dica e se perde no caminho. É bem comum isso acontecer. Então, o que eu preciso te dizer? Primeiro, qual que é o seu objetivo? Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com unhas, o meu objetivo é trazer mais clientes de unhas. Então, o que eu preciso postar para ser atrativo, para vender mais nas redes sociais? É sim sobre as unhas. É sim falando com clientes, dando feedback, mostrando antes e depois, vários conteúdos, tirando dúvidas de quem já é meu cliente e que tem essas dúvidas, eu vou lá usar minhas redes sociais para isso. Como eu faço ficar atrativo? Bom, a gente tem uma era agora, uma época, onde se diz assim: perfil não precisa ser organizado, não tem problema o seu perfil ser desorganizado, vai vender igual se o produto for bom. Em alguns casos isso vale. Mas na área da estética é um pouco diferente. Você precisa pensar que você está trabalhando com a beleza. Então é importante que você faça conteúdos que sejam voltados para a beleza, que os conteúdos sejam bonitos esteticamente. É diferente de outras áreas, principalmente do marketing mesmo, isso já não importa tanto, mas quando se fala de estética, de beleza, isso tem que aparentar isso nas suas redes sociais. Como que eu faço para ter um perfil organizado, bonito? Alguns passos básicos já vão te ajudar, como por exemplo, ter uma paleta de cores, ter um padrão de foto, por exemplo, assim, o antes e depois, se fazer todos meio iguais, meio parecidos. É claro que a gente tem que cuidar para não fazer tudo tipo seguir um padrão, que muitas vezes a gente segue tanto padrão que não chama mais atenção, parece que sempre é a mesma coisa. Então, de vez em quando é interessante mudar, mas quando você mudar, ainda assim o seu perfil precisa ficar esteticamente bonito, tá? Manter essa beleza no perfil é importante sim, porque quem entra tem que desejar o seu serviço. E como é que eu gero desejo? Se você não entender do seu cliente, tudo que eu falar aqui vai parecer bobagem e você não vai conseguir praticar nada e talvez isso nada mude. Mas você precisa entender que o principal para saber o que é atrativo é conhecer o cliente. Isso é o que dita tudo. O cliente, ele quer ver a transformação. Quando eu entro no perfil de estética e eu quero tratar gordura localizada, um exemplo, eu espero ver pessoas magras, ver antes e depois, ver pessoas contando a história delas e dizendo que teve resultado. Até se você analisar, por exemplo, agora eu vou usar um exemplo de bastante nome, a Gay Oliveira. Vai lá no perfil dela e olha, o que você entra e vê no perfil dela? Histórias, muitas histórias. É um perfil organizado, esteticamente bonito? Não, mas ele vende. Por que ele vende? Porque ela conta histórias, porque ela faz coisas, porque histórias conectam. Então, e aquelas pessoas entram lá de uma maneira e tu vê que elas saem de outra. E não é só esteticamente, é uma transformação de dentro para fora. Por que ela vende? Por que ela cresceu tanto? Porque ela conectou as pessoas através da história, através da transformação estética e interna. Então, você precisa levar esses exemplos para você entender. Ela sabia que aquilo ali alguma hora ia dar resultado. E quando deu o resultado, o perfil dela tava cheio de conteúdo maravilhoso pra gente assistir. Que se tu entra lá, tu não quer sair nunca mais. E eu não tô aqui fazendo pra puxar o saco dela, não é nada disso. São fatos. Então, o que os maiores nomes estão fazendo? Às vezes você precisa se inspirar nessas pessoas, porque você fica só no seu mundinho, fazendo tudo igual, esperando resultados diferentes. E se você tá postando de uma maneira que não tá enchendo a sua agenda, você precisa mudar, você precisa tomar uma atitude. Daqui a pouco é trazer isso para o seu perfil, contar mais histórias, porque a pessoa vai ver que é uma pessoa de verdade que está falando. Não é mais o profissional, não é a profissional Gui Oliveira que está falando que o cabelo, que a pessoa sai transformada de lá. Não, é a própria pessoa. Ela nem te diz isso, você vê isso quando ela conta o antes e quando aparece o depois. O que gera autoridade no perfil é ter isso. Daqui a pouco você não tem nenhum feedback do cliente, pede pro cliente fazer um feedback em vídeo. Gente, um vídeo? Você vai ver que isso vai conectar com outras pessoas, sim. O feedback em texto, ele ainda tem muito isso na internet, né? De que, é falso, né? Apesar de a gente saber que não é falso, tem muito isso, as pessoas duvidam às vezes, mas quando é um vídeo, não tem como duvidar. Então, você vai ter um perfil bonito? É importante sim. É importante você contar a história dos seus clientes, deixar os seus próprios clientes contarem as histórias dele para vender o seu serviço.
e mostrar antes e depois, mostrar que dá resultado, sabe? Isso é uma coisa que não pode faltar. Porque aí você vende um produto para gordura localizada e tal, para pessoa emagrecer. Você tem que postar antes e depois, você tem que mostrar que funciona. Porque sempre tem aquele que vai duvidar, sempre vai ter aquele que vai ir naquele mito, né? Ah, porque não funciona. E aí você tem que quebrar esses mitos quando você sabe que muitas vezes algumas coisas entram em alta, por exemplo, na área da lipoenzimática, um exemplo que entrou em alta porque não dava resultado. Porque uma pessoa disse que não deu resultado, mas o que aquela pessoa fez além de fazer o procedimento? Talvez nada. Então por isso que para ela não deu resultado. E eu tô te falando algo que é do meio dos meus clientes, que são coisas que meus clientes passam e que você precisa colocar no seu perfil. Uma coisa que vende muito na estética é produzir vídeos de alta qualidade. Se você puder contratar um profissional que faça os vídeos, que grave as cenas para você, faça isso, porque isso valoriza muito e as pessoas valorizam o vídeo de alta qualidade. Só que eu tenho para te dizer que se você contratar um profissional para gravar os vídeos e você não souber quais vídeos gravar, você vai gastar dinheiro, você vai rasgar dinheiro. Então, se prepare antes, escolha vídeos que sejam realmente informativos para os seus pacientes, para os seus clientes, enfim. Seja tudo preparado para quando esse profissional chegar, os vídeos que ele produzir vão ser de alta qualidade, vão realmente trazer resultado para o seu negócio. Você vai ter o seu feed mais harmônico, mais bonito, vai postar antes e depois, vai mostrar depoimento, vai pedir para os seus clientes gravar vídeo, né? E sabe que uma coisa que é muito interessante, que tem muita gente que o cliente não grava vídeo porque você não pede. Tem muitos clientes que adorariam falar de você para outras pessoas, sabe? Então, você precisa aprender a pedir para o seu cliente que ele vai te dar o que você está pedindo. Pede. Se você sabe que é uma pessoa mais tímida, não pede para ela, pede para outra. Sempre tem aqueles que gostam de aparecer um pouquinho mais. E sempre, né, a última e a melhor dica é sempre estude o seu cliente. Seu cliente, se você entender a cabecinha dele, como a cabeça funciona, você vai conseguir ter sucesso nas redes sociais. E por isso que muitas coisas, muitas dicas que você segue, às vezes não dão resultado. Porque muitas vezes aquela dica é para determinado público, que não é o seu público. Entende? Aqui eu falei algumas dicas que vão funcionar basicamente para todo mundo, só que você precisa também entender o que o seu cliente busca, como que vai chamar a atenção dele, como que você chama a atenção do seu cliente, né? Uma coisa que acontece muito que eu vejo é quando você vai gravar um vídeo, você querer se apresentar em todo vídeo, não precisa, aqui eu não me apresentei. Se você quiser saber mais sobre a minha vida, você entra no meu Instagram, tem um destaque de quem sou eu, aí você vai me conhecer, entende? Ou você vai ver que futuramente eu pretendo lançar um vídeo aqui contando a minha história. Aí você vai me conhecer. Mas não importa para a pessoa quem você é, o que importa é o seu resultado. Resultado, isso que importa. Então você não precisa, quando vai gravar um Reels, olá, tudo bem, meu nome é Mariana Nivinski. Não precisa. Você vai dizer, vai começar falando a frase que vai fazer prender o seu cliente. Se você for gravar um vídeo falado, né? Esse é um exemplo para um vídeo falado. Não precisa se apresentar, não precisa falar de você, pode colocar logo ou não colocar logo, né? Mas em alguns casos, já te dizer depois, é importante colocar. Porque acontece as pessoas querem roubar seus antes e depois acontece. Então é assim que você vai fazer. Você vai estudar a cabeça do seu cliente, você vai gravar vídeos que sejam atrativos. Vídeos são essenciais para você vender mais, para você alcançar outras pessoas, né? Sem precisar investir em tráfego pago, tá? Então se atente a sempre produzir um conteúdo de qualidade, organizar o seu perfil. Vê se quando, por exemplo, pensa como um cliente. Quando ele entra no teu perfil, ele consegue identificar tudo que ele precisa saber sobre o seu negócio, aonde que você está localizado, se você é um negócio local, qual o horário de funcionamento, se os seus horários são por agendamentos ou não são. Tudo isso são coisas que têm que estarem claras no seu perfil, para que quando a pessoa chegar, ela já saiba. E talvez você não tenha isso. E aí você diz, não sei porque eu não tô vendendo, mas você não tem nem qual cidade que você é, se você é da área da beleza, claro. Se você trabalha com público local, você precisa dizer de qual lugar que você é, você precisa dizer em qual bairro você tá, você precisa dizer se você trabalha com hora marcada ou não, tudo isso tem que estar escrito. E não tem, você precisa dizer quais são os valores dos procedimentos, né? Aí você diz, mas meus procedimentos são pacotes totalmente individualizados, depende da necessidade do paciente. Então você vai dizer isso também. Porque quem chega, é um saco você tem que estar perguntando preço. Aí você vai dizer, não, olha, o procedimento vai variar conforme a necessidade sua, das sessões. Daqui a pouco tem pessoas que com 5 resolvem, tem outras que precisam de 10.
preciso analisar a sua pele. Então tudo isso você vai deixar bem especificado para quem chegar já entender e já poder comprar de você, não ficar naquela compra, não compra, entende? Facilite a vida do seu cliente quando ele chegar no seu perfil. E cuide para que as suas fotos e seus vídeos gerem desejo de compra. Quando eu olho isso aqui, meu Deus, sabe quando você entra no perfil, principalmente de bolo, isso acontece, e tem aquele bolo sendo cortado, e a pessoa vai comer aquele bolo com uma colher, chega a salivar? É exatamente assim que tem que ser o seu perfil. Eu olhei aquele antes e depois, eu penso, eu consigo, essa pessoa é parecida comigo quando começou, eu consigo também. E aí eu vou começar a buscar, vou contatar você porque eu vi que tem alguém parecido comigo que alcançou o resultado que eu espero. Isso tudo são coisas que você precisa ter organizado no seu perfil, certo? Espero que eu tenha te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você quiser que eu faça uma análise do seu perfil, pode deixar o seu arroba aqui embaixo, o link do seu perfil, que eu vou fazer uma análise e vou te dizer o que eu acho, sinceramente, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso perfil com muito amor, com muito carinho, não olhamos ele para a realidade de como ele realmente é, né? Uma vez disseram assim para mim, você contrataria alguém com um perfil igual ao seu? Aquilo assim me doeu na alma, me doeu. Mas eu fiquei 2 dias paralisada, né, que não fiz mais nada, não fiz story, não fiz vídeo, não fiz nada, e depois eu pensei, mas eu posso melhorar, né? Isso é bem fácil de resolver. E apaguei tudo que eu achei, arquivei, aliás, tudo que eu achei que não era necessário. O perfil já ficou mais clean, mais objetivo, mais bonito. E depois, quando eu voltei a produzir conteúdo, eu mudei um pouco. Então, todas as minhas capas são bem parecidas. Eu coloquei uma identidade visual, cores. Aquelas cores são as cores que eu sempre uso. Você vai olhar no meu perfil lá, tem bem definidas as cores do meu perfil. Então é assim que você tem que fazer. Às vezes a crítica que a gente recebe ajuda a gente a crescer, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava usando preto na minha identidade visual, eu gosto muito de preto, mas não comunica bem, não traz, pesa muito pra identidade visual. Então eu não uso preto mais hoje na minha identidade visual. Isso não quer dizer que eu não gosto de preto, mas é que às vezes nem sempre a gente faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso fazer. Certo? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar seu perfil se você quer uma análise de perfil. E até o próximo vídeo!